Sobre o texto Metodologias de Aprendizagem, a elaboração de roteiros de estudo em salas sem paredes. A educação no século XXI, algumas transformações necessárias. A educação moderna precisa articular diversos saberes e também práticas metodológicas para garantir a aprendizagem dos estudantes. As instituições de ensino devem expandir o potencial criativo das crianças e jovens e também estabelecer parcerias com famílias e comunidades. As novas perspectivas educacionais. Sendo o modelo tradicional de ensino focado apenas na preparação para provas, o que limita a autonomia e também a motivação dos alunos. Escolas inovadoras estão reformulando a arquitetura do ensino, utilizando ferramentas e conceitos contemporâneos. O papel do educador e o contexto global. A mudança no papel do educador. O educador não é mais visto como o detentor de conhecimento absoluto. Em vez disso, os estudantes são vistos como coparticipantes ativos no processo de aprendizagem. A preparação para desafios futuros exige algumas competências que vai além da simples memorização. A era da informação versus a era do conhecimento. Vivemos em uma era da informação, onde a quantidade de dados é vasta e cresce rapidamente. Contudo, o conhecimento é construído a partir da informação aplicada, integrada à experiência e à prática. Aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa ocorre quando novas informações são relacionadas de maneira não arbitrária com o conhecimento prévio do estudante. A transformação da informação em conhecimento requer uma estrutura cognitiva pré-existente e a integração de novos dados com o conhecimento existente. Algumas teorias relevantes. Isabala, 1998. A aprendizagem significativa envolve atualizar e integrar sistemas de conhecimento. Ausubel, 1963. A aprendizagem significativa é fundamental para armazenar e adquirir conhecimento em qualquer campo. Os roteiros de estudo da Escola Presidente Campos Sales. O contexto da escola. A escola fica em São Paulo e adota uma abordagem inovadora, com ênfase na integração com a comunidade e o desenvolvimento de um currículo adaptativo. A transformação da sua metodologia. A partir de 2004, a escola começou a abordar roteiros de estudo inspirado em metodologias inovadoras, com a meta de integrar áreas do conhecimento e promover a autonomia dos alunos. Em 2007, a escola reestruturou seus espaços de ensino, derrubando paredes entre as salas e criando grandes salões de estudo. A integração com a comunidade. O projeto político-pedagógico, o PPP, da escola, enfatiza a parceria entre a escola e a comunidade para promover uma cultura de paz e desenvolvimento educacional. A estrutura e funcionamento dos roteiros de estudo. Os processos de elaboração. Os roteiros de estudo são elaborados pelos educadores em consonância com os temas escolhidos democraticamente pelos estudantes. A metodologia envolve, então, o planejamento coletivo, o trabalho em equipe e a integração das diferentes áreas do conhecimento. Os educadores atuam como orientadores em vez de transmissores de conhecimento, promovendo a aprendizagem colaborativa e a autonomia dos alunos. O desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. A autonomia, então, é entendida como a capacidade de tomar decisões de forma crítica e responsável, levando em conta tanto a perspectiva pessoal quanto a dos alunos. Garrison, em 1992, a autonomia é uma forma de interdependência essencial para o aprendizado e também para o desenvolvimento pessoal. As práticas de autonomia na escola. Os roteiros de estudo ajudam a desenvolver autonomia ao permitir que os estudantes façam escolhas, analisem alternativas e também sejam responsáveis por suas decisões. A autonomia também é promovida através de assembleias e comissões, onde os estudantes participam da gestão e também da tomada de decisões. O contexto educacional da escola Campos Sales. O histórico e sua evolução. Desde 1995, a escola tem se transformado para tornar um ambiente de liderança na comunidade, integrando a educação com cultura, esporte e lazer. Em 2004, mudanças metodológicas foram implementadas, inspiradas por modelos internacionais como a Escola da Ponte, e também passaram a enfatizar os princípios como autonomia e solidariedade. Espaços e metodologias. Os salões de estudo
permitem a integração das áreas do conhecimento e promovem a aprendizagem colaborativa. Os roteiros de estudo e oficinas são adaptados para atender às necessidades e interesses dos estudantes. A participação e gestão estudantil. A República de Estudantes e as assembleias desempenham um papel crucial na gestão democrática e no protagonismo estudantil. A tecnologia e metodologias ativas. A integração de tecnologias educacionais deve ser contextualizada e alinhada com objetivos pedagógicos claros. A tecnologia deve ser usada como uma ferramenta para empoderar os estudantes e ampliar as possibilidades de aprendizagem. A metodologia ativa de roteiros de estudo representa uma abordagem transformadora e adaptativa, que pode tornar a aprendizagem significativa e relevante para o século XXI. O processo de avaliação. A avaliação é concebida como um processo, avaliação para a aprendizagem, e não a avaliação da aprendizagem. Diante disso, são realizadas diariamente pelos educadores intervenções e mediações referentes à construção do conhecimento no momento em que os alunos realizam aqueles roteiros de estudo, seguidas de registro para que os demais educadores dos salões possam também acompanhar esse processo. É fundamental que o educador perceba, então, se os estudantes estão fazendo uma conexão entre as várias atividades dos componentes curriculares, que se completam para o conhecimento do conteúdo como um total ou tema. Caso isso não aconteça, o educador deve lançar boas perguntas até que perceba que a conexão está fazendo sentido. Ao final de cada roteiro de estudo, os estudantes realizam a avaliação do roteiro e a sua autoavaliação, parte importante do processo de aprendizagem, em que avaliam seus conhecimentos acerca do tema estudado e como os princípios da escola, autonomia, responsabilidade e solidariedade, foram vividos durante o processo. A fim de concluir o processo e atribuir um conceito final, conforme determinado pela secretaria, ao ponto final de cada bimestre ocorre um encontro de conselho de classe entre os educadores, juntamente com a equipe gestora e as comissões mediadoras. Todos se reúnem para analisar o processo de desempenho global de cada estudante, suas conquistas e próximos desafios, e também para contribuir com o conceito final de cada estudante. Além disso, os estudantes também participam de avaliações externas obrigatórias para as escolas da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Na instância municipal, participam da Prova Mais Educação São Paulo. Essa avaliação não tem como meta elaborar ranking ou fazer premiações, mas sim contribuir para o processo de aprendizagem e avaliação das unidades escolares e direcionamento das políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Na instância federal, participam da Provinha Brasil e da Prova ANA, para o ciclo de alfabetização, e da Prova Brasil, para os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental. Os resultados alcançados nessas avaliações pelos estudantes da Escola Presidente Campos Sales mostram razoável desempenho pedagógico. Deve-se, então, salientar que a proposta inovadora que vem sendo desenvolvida pela escola nem sempre é adequada às avaliações mais conservadoras. Dessa forma, é necessário um olhar mais cuidadoso na análise desses resultados. No IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, índice elaborado a partir dos resultados da Prova Brasil, a escola manteve a média acima da meta projetada para a unidade desde o ano de 2007, após a implementação do PPP. Com exceção em 2011, para o 5º ano, e em 2013, para o 9º ano. Em 2015, os estudantes do 5º e 9º ano atingiram a meta projetada. Os tipos de roteiros de estudo. É comum que os educadores associem a ideia de roteiros de estudo com uma sequência didática. Na verdade, são propostas metodológicas bem distintas. As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um determinado conteúdo etapa por etapa. São atividades organizadas de acordo com os objetivos de que o educador quer alcançar para a aprendizagem de seus estudantes. Em ambos os dispositivos pedagógicos, os educadores escolhem quais conteúdos abordar e de que maneira colocá-los à disposição dos alunos. O grande diferencial é que os roteiros de estudo, esses conteúdos são pré-selecionados pelos estudantes, pertencem ao contexto da liberdade deles e também são sempre co-criados por diferentes educadores.
As sequências didáticas podem ter uma duração variável e uma quantidade também diversa de etapas e atividades. Trata-se de situações didáticas articuladas, nas quais há uma progressão de desafios a serem enfrentados pelos estudantes para que construam determinado conhecimento. Funcionam de maneira parecida com os projetos didáticos e podem integrá-los, mas o produto final é apenas uma atividade de sistematização ou de fechamento. As sequências didáticas, em geral, seguem o ritmo do educador e as realiza durante as aulas, enquanto os roteiros são realizados no tempo do próprio estudante. A primeira pode ocorrer em duplas ou grupos. Os roteiros sempre são desenvolvidos em grupos. Na verdade, os roteiros de estudo seriam um aprimoramento pedagógico das sequências didáticas. Na escola Presidente Campos Sales, o dispositivo pedagógico mais importante refere-se aos roteiros de estudo, que são realizados pelos estudantes em grupos de 4 indivíduos. É importante ressaltar que a escola mantém o ritmo dos alunos com respeito. Não é necessário que todos os estudantes do salão finalizem o roteiro para que um novo roteiro seja apresentado. Nem todos os grupos do salão realizam ao mesmo tempo o mesmo roteiro, pois os diferentes ritmos de aprendizagem são respeitados. Cada estudante então faz o seu roteiro no seu próprio ritmo, mas sempre em interação com o seu grupo. Cada grupo, e não cada indivíduo, tem autonomia para decidir as atividades que serão realizadas a partir do planejamento diário. Quando um agrupamento conclui os estudos de um tema, o roteiro é avaliado e finalizado, o que é realizado pelo educador em conversas com o estudante, e então são iniciados os estudos de um novo roteiro. O projeto da matriz de construção dos roteiros. Após 10 anos de amadurecimento do uso de roteiros de estudo na escola, no ano de 2016 houve a oportunidade de desenvolvimento de uma matriz de roteiro de estudo, um documento que apresenta como são concebidos, elaborados e aplicados aos estudantes os roteiros da escola, contribuindo para a gestão do conhecimento e a qualificação desse dispositivo pedagógico que é tão importante para a escola. Essa proposta faz parte do programa Inova Brasil, da Fundação Telefônica Vivo e também do Instituto Natura, que desde 2013 tem parceria com essa escola. O programa Inova Escola incentiva o uso de tecnologias de informação e comunicação, com a finalidade de contribuir com o projeto inovador de cada uma das escolas que ela apoia. O projeto Inova Escola disponibilizou computadores portáteis a essa escola, bem como internet de alta conexão, de modo que os estudantes pudessem realizar atividades de cunho digital dentro dos salões. O programa inclui também a formação de educadores, realizada nos horários de atividade coletiva. Em 2016, o parceiro executor do projeto foi o Instituto Telus, especializado em design de serviços públicos. Instituiu-se, então, a formação de educadores permeada de elementos da metodologia de Design Thinking. Assim, os resultados do projeto da matriz apresentados a seguir são resultantes da oficina de cocriação junto com os educadores e a coordenação pedagógica da escola, fator considerado fundamental entre os atores para o sucesso do projeto. Além dos conceitos, a matriz tem como premissa ser aplicável e contemplar dicas de como os educadores podem fazer um uso qualificado da tecnologia. Foram realizadas 14 oficinas com o objetivo de elaborar a matriz dos roteiros de estudo. A escola, então, tem alguns tipos diferentes de roteiro, como já foi apresentado. Porém, a fim de garantir um projeto bastante prático e com facilidade de cocriação e acompanhamento dos resultados, foi escolhido o foco em roteiros temáticos. Isso porque os roteiros temáticos são menos extensos do que os outros tipos de roteiros, e alguns são comuns a todos os salões, visando a cumprir os objetivos do calendário. Assim foram realizadas 4 rodadas de produção de roteiros com um tema em comum entre todos os salões: Caminhada pela Paz, Direitos Humanos, Consumismo e Consciência Negra. Quebrando paredes. É possível realizar roteiros em diferentes contextos?
Acreditamos que esse relato da escola pública Presidente Campos Sales, que optou por quebrar as paredes e empoderar os estudantes para decidir o que querem aprender por meio de assembleias, pode inspirar muitas outras instituições de ensino em suas práticas. Há, inclusive, grande potencial do uso de saberes apresentados no capítulo e adaptação para o contexto local.